Olá, meu nome é Miguel Vaccaro Neto. Sou jornalista profissional, radialista. Trabalho há muitos anos em jornal, em rádio e televisão. Eu inicio a partir de agora e durante várias vezes em drops, um pouco a cada vez, da história da minha carreira profissional. Desde rádio, televisão, jornal, as coisas diferentes que aconteceram nessa minha carreira longa, desde o descobrimento de grandes talentos musicais, como eu criei um famoso game show Não Diga Não, meus programas de sucesso, enfim, uma série de coisas, transmissão da partida de despedida do Pelé do futebol nos Estados Unidos, a compra dos direitos, né? Enfim, uma série de coisas que eu tenho a impressão que vocês vão gostar. Também responsável pelo lançamento no Brasil dos primeiros discos dos Beatles que eu trouxe da Inglaterra. Há muita coisa, mas eu vou iniciar contando a respeito de algo muito importante na minha carreira profissional. Eu criei uma gravadora, esqueci de mencionar antes, Young, isso nos anos 58, 60. Chamava-se Young, o disco da juventude. Era uma gravadora especializada em gravações com artistas novos, jovens talentos, que eu buscava através de um programa que eu tinha, que era primeiro lugar de audiência na Rádio Pan-Americana na ocasião, hoje Rádio Jovem Pan. Eu chamava, através do meu programa, que era líder de audiência, as pessoas jovens que me ouviam para que fossem até o estúdio da rádio durante o programa, que era das 3 às 5 da tarde, todo dia, para, com seu instrumento, seu som, seu violão, enfim, algo para mostrar suas qualidades. Essa é uma etapa que eu conto posteriormente. Mas, depois de criar a gravadora, quando eu já tinha diversos cantores fazendo sucesso, na ocasião em Hit Parade aqui no Brasil, eu organizava caravanas com os meus artistas para se apresentarem em shows, em colégios, que era uma forma também que eu buscava para encontrar outros talentos. Fomos a um colégio em Alto de Pinheiros, fizemos um show muito bom no Colégio Santa Cruz. Foi um show de sucesso, graças a Deus, como outros. E havia um rapaz que tinha me chamado a atenção. Eu perguntei, na época, ao meu cunhado, o Chan, falei, quem é aquele rapaz? Ele me deu o nome e, bom, tudo bem. Terminou o espetáculo, eu chamei o rapaz, me apresentei e disse que gostaria de ouvi-lo. Ali mesmo, na coxia, que é um local atrás do palco. Ele era muito tímido, mas para quê? Eu queria ouvir você, quem sabe possamos fazer alguma coisa. E ele cantarolou lá atrás do palco, na coxia, com seu violão, algumas composições. Ele era mais autor do que cantor. Eu gostei, falei, olha, eu gostaria de convidá-lo
a ir à casa de minha noiva, na ocasião minha noiva Ana Helena, na rua Venezuela, que é na zona, quase zona oeste aqui de São Paulo. Porque seria uma maneira de orientá-lo não só na maneira como segurar um violão, na maneira de você se apresentar ao público. Dei umas orientações iniciais. Ele concordou. Então, durante 2 meses e meio, 3 meses, ele foi à casa de minha noiva na época. E lá fazíamos alguns ensaios, desde a postura em palco, como eu falei. Ele era muito tímido, tinha vergonha de olhar para frente, cantando. Consegui convencê-lo a modificar essa posição. E comecei a ouvir algumas músicas. Passado esse tempo, eu já considerei-o bom, apto a iniciar uma carreira. E aí, eu estive primeiro com meu sócio na ocasião, meu sócio da gravadora Young, Henrique Lebendiger, que ele tinha uma editora de músicas, em papel. Primeiro eu disse a ele, vamos criar a gravadora Fermata, que não existia. Já temos a Young, eu tenho trazido gente jovem boa, estão fazendo sucesso em Hit Parade. Mas há um rapaz que eu encontrei, vamos dizer, descobri, entre aspas, no Colégio Santa Cruz. Ele é bom. Se ele é bom, consegui que ele assinasse um contrato como compositor e cantor. Isso foi feito. Depois de todos os trâmites normais, legais, eu levei esse rapaz, organizei um programa de auditório para a apresentação dele para a imprensa. Convidei todos os amigos da imprensa, todo o pessoal, eu como jornalista, com um grande relacionamento. Outros convidados que não a imprensa. E depois de apresentar uma parte do espetáculo, do show, com o pessoal da gravadora Young, eu então chamei o rapaz ao palco. Ele cantou a primeira música, Pedro Pedreiro. Em seguida, uma outra música, composição sua, que ele viria a apresentar posteriormente num festival de música brasileira na TV Record na ocasião. A música simplesmente era A Banda, que é um sucesso internacional do Chico Buarque até hoje. É o nome dele, Chico Buarque de Holanda. Lancei-o e, para orgulho meu, foi um sucesso extraordinário, é até hoje, mais como compositor do que como cantor. Eu me lembro rapidamente, eu vou contar, eu ia muito a Londres, a Nova York, a diversos países da Europa, em busca de novidades musicais para o meu programa de rádio, para a minha coluna de jornal. Na ocasião, eu trouxe umas gravações de um grupo inglês que estava começando a se tornar uma loucura na Inglaterra. Ticket to Ride, I Want to Hold Your Hands, foram os iniciais, assim, de lembrança, porque já faz muitos anos, que eu tenho desse grupo, The Beatles, que eu lancei no rádio com um sucesso extraordinário. Eu estava lá, como todo domingo eu fazia, ia ver a troca da guarda-rainha em Londres. Eu achava um espetáculo muito bonito. E havia
orquestra, uma banda, orquestra, que participava das solenidades. E, para minha surpresa, de repente, essa orquestra começou a tocar a banda do Chico Buarque, que me arrepiou. Eu fiquei, quando eu cheguei a São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Chico e contar a respeito do acontecido. Esse é um momento da minha carreira profissional. Tem muita coisa a mais, desde o lançamento da Jane Birkin e Serge Gainsbourg com o GT no Arnon Blue, que foi uma loucura aqui em São Paulo, e outras coisas mais. Vou contar agora um fato muito interessante da minha carreira profissional, cheia de coisas diferentes, interessantes. Eu estava em Los Angeles, na Califórnia, isso em 1988, não, em 77. Eu estava na Califórnia, na casa de uns parentes. Eu fui para lá para descansar um pouco a cabeça. E eu estava em casa deles, do Fernando, do Igor, da Ada, e estava lendo um jornal um dia e vi um pequeno anúncio. Não era um anúncio, uma notícia muito pequena, dizendo despedida de Pelé do futebol, maior acontecimento esportivo do século, isso século XX. Eu não tive dúvida, eu com o faro de jornalista, eu peguei um avião e fui a Nova York. Procurei lá pela empresa detentora dos direitos da transmissão do jogo do Pelé com o Cosmos. Estive no Rockefeller Center e procurei o presidente da Warner Communication, que era, na realidade, como eu falei, detentora dos direitos de transmissão do jogo. E me apresentei à secretária do presidente, que era Steve Ross, e falei, bom, ele é o presidente da Warner Communication, a maior empresa de comunicações do mundo, mas eu sou o presidente da minha empresa, dei o meu cartão. Eu tinha uma empresa na Rua Augusta, de publicidade, de estúdio de gravações, dei meu cartão. Ele me atendeu assim, manga de camisa, mas numa boa, assim, tranquilão. Estabelecemos assim uma empatia imediata. Entrei na sala dele e expliquei os motivos da minha ida. Tinha interesse em ver a forma de comprar os direitos de transmissão do jogo de despedida do Pelé, que era contra o Cosmos, Santos e Cosmos. Ele me disse, olha, me mostrou sobre a mesa inúmeros telefonemas, documentos informando que todas as emissoras aqui no Brasil estavam interessadas na transmissão, na compra dos direitos. Dentre eles a Rede Globo, que já até fizeram um documentário sobre a vida de Pelé, certa de que ela estava garantida para fazer a transmissão. Então, eu voltei a São Paulo e não sei como começaram a me telefonar diretores das diversas emissoras de televisão interessados. Eu volto a dizer, não sei como souberam que eu estava com esse contato nos Estados Unidos. Aí me ligou o diretor presidente da Rede Record de televisão, Paulo Machado de Carvalho Filho, me ligou o diretor-geral da Rede Bandeirantes, que era a Rádio TV Bandeirantes, o Rui Viotti. Enfim, me ligaram vários
vários diretores de emissoras de televisão. Eu voltei a Nova York, já certo de que iria fazer negócio com a Warner, já que todas as emissoras tinham interesse, mas somente uma seria a que poderia transmitir o jogo. Aí o Steve Ross, o presidente da Warner, me apresentou ao diretor da área, que era um inglês. Fizemos diversas reuniões. Eu ia e voltava de São Paulo, Nova York, São Paulo. Cada vez que eu voltava a São Paulo, tinha telefonemas das emissoras interessadas na transmissão, em comprar os direitos de transmissão. Numa dessas vezes, quem me ligou foi o Silvio Santos. Eu tinha poucos contatos com ele. Vaccaro, soube que você tem os direitos de transmissão do jogo do Pelé. Falei, não, eu não tenho os direitos ainda, estou negociando a compra dos direitos. Bom, eu estou inaugurando a TVS, no caso era a TVS na época, no Rio de Janeiro. Eu não gosto de esporte, de futebol, mas eu acho que politicamente para mim é interessante. Então, podemos fazer uma sociedade? Eu falei, olha, Silvio, é muito dinheiro em jogo. Não importa, seja para ganhar ou para perder, se você aceitar, fazemos uma sociedade. Eu falei, bom, eu preciso voltar a Nova York para saber realmente quais são os valores. Voltei a Nova York. Quem estava comigo, me acompanhava com o valet de chambre, na ocasião, era o nome dele, Rick Medeiros, que depois chegou a ser até superintendente da rede do Silvio Santos. E estive novamente com o Steve Ross e o seu diretor. Eu falei, bom, vamos continuar as negociações. Como é que podemos fazer, que valores temos que chegar para eu ficar com os direitos? Eu falei, olha, tem aqui as diversas emissoras novamente muito interessadas. Eu falei, tudo bem. Quais são os valores? Nós não podemos dizer os valores. Você faça a sua proposta que nós vamos analisar. Vence aquele, logicamente, que tiver maiores valores para apresentar. Falei, tá bom. Voltei a São Paulo. Eu ia e voltava a Nova York com uma frequência quase que semanal. Voltei e falei com o Silvio Santos. Falei, olha, a situação está assim. Há muito pouco tempo, faltavam 10 dias para o deadline, o dia final, para fechar a negociação, o contrato. Eu falei, Miguel, ele me chamava de Vaccaro. De minha parte, tudo bem, pode fechar. Falei, mas é bastante dinheiro, volto a dizer a você, não tem importância, sócio é sócio, para ganhar ou para perder. Bom, voltei a Nova York, o Rui Viotti, que era o diretor da TV Bandeirantes, me falou na ocasião, se você ficar com esse jogo, você escolhe qualquer restaurante, qualquer lugar do mundo, você é meu convidado, duvido que você consiga. Tá bom. Cheguei em Nova York, estive com o Steve Ross novamente. Falei, bom, estou aqui para fechar meu negócio. Bom, vamos ver a sua oferta, a sua proposta. Eu pedi um pedaço de papel que estava em sobremesa dele e coloquei o valor final que eu oferecia em dólares. Dobrei e entreguei a ele e ao diretor dele, o inglês. Eles abriram e disseram, perfeito. Você tem até as
Era 4 horas da tarde para fazer o depósito. Falei, bom, mas e como é que vamos fazer o contrato? O contrato não existe. Eu vou dar a você o número da conta do banco em que o Pelé, aliás, o número de um banco, uma conta onde o Pelé tem essa conta, desculpe a redundância, esse é o contrato. Ninguém tem acesso a não ser, no caso, fizermos negócio você. O tempo ia passando. Então, eu liguei para o Silvio novamente e falei, olha, Silvio, é X. Falou, tudo bem. Eu falei, só que tem que depositar imediatamente. Nós temos poucas horas. Senão, vamos perder o negócio. Não, pode deixar que eu vou te mandar o dinheiro agora. E passou-se, sei lá, meia hora, 1 hora e nada. E eu ligava para ele, ele falou, como não chegou o dinheiro? Enfim, foi uma tortura chinesa. Quando finalmente o tesoureiro da Warner voltou e disse, porque eu já tinha depositado a minha parte. Veio o tesoureiro e falou, já foi feito o depósito do restante do dinheiro. Isso faltava meia hora para encerramento do prazo. E dessa forma eu consegui o jogo do Pelé. Fiz a transmissão, voltei a São Paulo, convidei o Walter Abrão na ocasião, um grande amigo, um grande narrador esportivo de televisão, e foi para Nova York comigo, transmitimos o jogo. Eu tinha às minhas costas um batalhão de técnicos, engenheiros de som, de vídeo. Eu tive que comandar todo o vídeo e o áudio de Nova York para São Paulo. Eu não entendia nada disso, mas fui mais pela sensibilidade. O fato é que a transmissão foi feita pela Rede Tupi de televisão na ocasião, pela TVS no Rio e pelas rádios, porque eu também fiquei com os direitos de rádio. Foi um sucesso muito grande, foi, como disseram, um clima de Copa do Mundo, tanto que foi reprisado depois do jogo. Foi um dos grandes momentos da minha vida profissional. Esse é apenas um dos momentos da minha carreira. Claro que eu vou continuar com vocês, contando mais episódios. Tem sobre o Roberto Carlos, Sanremo, Beatles, uma série. Eu falei a respeito do jogo do Pelé, que eu comprei os direitos. Então, para o Brasil, eu comprei, tendo como sócio o Silvio Santos. Eu esqueci de dizer que eu fui repórter de campo, fui comentarista do jogo, levei para os Estados Unidos o Walter Abrão, que era o melhor comentarista de televisão sobre futebol, e vendi lá dos Estados Unidos, diretamente para a Café Cacique, que era detentora da marca Pelé, de café, Cacique de Alimentos, e vendi para a General Motors. Quando eu voltei, depois da transmissão, que foi um grande sucesso, como eu já comentei, o Silvio Santos me chamou no programa dele, que era gravado na Vila Guilherme, aqui em São Paulo, e me elogiou, me entrevistou, dizendo que como você, além de fazer o jogo, comentar o jogo, fazer reportagem de campo, você ainda vendeu, conseguiu patrocínios, tanto do Café Pelé, quanto da Chevrolet. Você fez um negócio que meu departamento comercial não fez. Queria te parabenizar, e você é um poliglota. Você falou em alemão, falou em italiano, falou em português. Eu, sinceramente, não lembro de ter falado em alemão, porque eu não entendo alemão, mas eu entrevistei o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres, logicamente, o Pelé, o Rildo, o Quinalha.
falando em várias línguas. Sendo que de italiano eu entendi alguma coisa, português é óbvio, mas alemão, não. O fato é que foi um sucesso, como eu comentei. O Silvio Santos, no final, acabou me pagando com carros da Vimave. Ele me apresentou um borderô, que é uma prestação de contas, e usou como despesas, dentre elas, desculpem o pigarro, anúncios em páginas inteiras de jornais sobre a transmissão, sem me consultar e sem que meu nome aparecesse. E eu paguei 50% sobre cada anúncio, o que eu considerei um absurdo. No final, ele me pagou com carros da Vimave, eram acho que 6 carros, se não me engano, que aí eu procurava vender para conhecidos, para parentes, para amigos, para transformar em dinheiro, porque eu já tinha carro. E ficou pendente, entre o Silvio e eu, um pagamento de royalties, de direitos, melhor dizendo, pela transmissão em videotape, pelas gravações em videotape do jogo do Pelé, coisa que o Silvio nunca pagou. Aí é uma outra questão que já implica em discussão jurídica. Eu tenho tudo isso documentado. Mas, como eu também comentei anteriormente, eu fui o responsável pela vinda do Festival de Sanremo ao Brasil. O italiano Gianni Ravera era o dono do festival, que ele mesmo tinha criado há muitos anos em Sanremo. Nos tornamos amigos pelo fato de eu trazer o festival para o Brasil. Em uma das minhas idas a Sanremo, como eu comentei numa das outras edições, eu ia muito à Europa e Estados Unidos. Numa das minhas idas a Sanremo, ele pediu que eu levasse alguns nomes importantes da música no Brasil para que ele pudesse, pela primeira vez, colocar algum artista brasileiro no festival. Então, eu levei a ele, eu não esqueço, 3 discos do Zimbo Trio, da Elis Regina e do Roberto Carlos. Ele ouviu e depois me perguntou, isso tudo condensando, porque houve reuniões, várias reuniões, ele ouviu o material, condensando. Ele me perguntou, qual você considera que pode fazer sucesso aqui no festival no ano que vem? Que isso seria em 66, 67. Falei, olha, tem um rapaz que está fazendo um sucesso extraordinário no Brasil com um programa chamado Jovem Guarda, que é exatamente esse que eu trouxe o disco também, o Roberto Carlos. Falei, então vamos trazer o Roberto Carlos, vamos convidar o Roberto Carlos. Ele me deu uma carta, um convite para o Roberto Carlos. Eu, quando voltei, estive no programa do Roberto. Primeiro, eu comentei com o Roberto nos bastidores o convite que havia sido feito. Ele me chamou ao palco e leu o convite, ficou muito feliz. Passados alguns meses, fomos a Sanremo. E lá, o Roberto foi um sucesso extraordinário. Eu transmiti, na ocasião, pela Rádio Gazeta. E acho que Jovem Pan Pan-Americana, se não me engano. Já faz muitos anos, desculpe a memória, que nem sempre
ajuda. Então, o fato é que Roberto Carlos, com a música do Sérgio Endrigo, Canzone per te, ganhou. Porque no festival era assim, um cantor estrangeiro, um cantor italiano. O Sérgio Endrigo cantou Canzone per te e o Roberto Carlos cantou Canzone per te. E ele ganhou, simplesmente foi o vencedor do Festival de Sanremo. Foi uma grande festa, fiz a transmissão para cá, foi um sucesso muito grande. Depois disso, quando eu voltei, o Roberto me agradeceu muito. Estive novamente no programa dele na Jovem Guarda, que era transmitido pela TV Record. E o resto vocês sabem. Daí Roberto continuou com a carreira de muito sucesso. Quiseram tirar de mim a glória, vamos chamar assim, de ter conseguido levar o Roberto Carlos para Sanremo, colocá-lo no festival. Que era o Marcos Lázaro na ocasião e o irmão José Lázaro. Mas não conseguiram. O Roberto voltou a comemorar comigo, depois de outras vezes, a sua apresentação no festival. Eu não tive mais contato com o Roberto. Procurei fazer contato com ele. Não, encontrei com o Roberto, independentemente de algumas vezes. Eu tinha um programa em canais fechados aqui, em São Paulo, e eu queria entrevistar o Roberto, que todos os cantores da Jovem Guarda passaram pelo meu programa. Então era o resgate do pessoal da Jovem Guarda. Eu não conseguia nunca. Havia um bloqueio entre o empresário do Roberto e eu, talvez ele com receio de que eu quisesse tomar o lugar dele e ser empresário do Roberto Carlos, coisa que não era minha ideia. Eu nunca me interessei em ser empresário de ninguém, senão eu teria sido do Chico Buarque, teria sido dele e de outros cantores. Uma das últimas vezes, para não dizer a última vez que eu encontrei o Roberto Carlos, foi numa missa aqui na Igreja de São Gabriel, aqui em São Paulo, numa missa, no domingo. Foi uma fase turbulenta da vida dele, em que ele havia perdido há pouco tempo o grande amor da sua vida, segundo ele, que foi a Maria Rita. Nos encontramos e foi um abraço muito afetuoso, muito carinhoso entre nós dois. Depois disso, como eu falei, não consegui fazer contato com o Roberto. Seu empresário, Dodge Sirena, com receio, sei lá de que eu fosse tomar o lugar dele, bloqueou todos os contatos meus com o Roberto. Essa é mais uma passagem da minha vida profissional como jornalista, homem de rádio, de televisão, de jornal também. Mas eu fiquei de comentar sobre o lançamento dos Beatles no Brasil, coisa que eu vou fazer proximamente. Espero que tenham gostado. Gostaria de receber e-mail de vocês, comentários. O meu e-mail é mvacaroneto@uol.com.br. Eu vou soletrar: M de Miguel, V de Vitória, A, C de casa novamente, A, R de rato, O, neto com 2 T's, N de Nair, E de Ernesto, T de Tereza, O, @uol.com.br. E brevemente eu quero ver uma forma de fazer o não diga não com as pessoas, como já recebi e-mails a respeito, que é um game que eu criei com muito sucesso.
E para encerrar, a morte de um grande amigo, Jair Rodrigues, todo mundo soube. Eu tenho uma gravação que eu fiz com ele, num dos meus programas, na TV fechada, que eu gostaria muito de exibir, mas por motivos técnicos não me é possível. Mas há muito a contar ainda sobre minha vida profissional. Há muita coisa que eu tenho certeza de que muita gente vai gostar. Eu comentei que falaria, eu disse que falaria sobre os Beatles, quando eu trouxe para cá as primeiras gravações deles. Não reparem porque é o meu carrilhão que bateu justamente na hora errada. Mas antes de continuar, eu quero mandar um grande abraço ao Sérgio, proprietário da SBJ Produções. Ele está produzindo um documentário para ser exibido em emissoras de televisão. Esteve comigo aqui, fez uma entrevista longa, com muitos depoimentos meus, e eu fiquei muito satisfeito com isso. Um grande abraço a você, Sérgio, da SBJ Produções, e vamos esperar quando irá ao ar esse trabalho, esse documentário, que não é só comigo, é com muita gente ligada à música, principalmente na época da Jovem Guarda. Agora, eu queria falar que como eu comentei num dos vídeos anteriores, eu estava em Londres, vendo a troca da Guarda-Rainha. E numa dessas ocasiões, foi quando houve o estouro dos Beatles na Inglaterra. Eu trouxe de lá, para os meus programas de rádio aqui em São Paulo, as duas primeiras gravações dos Beatles. Lancei-as em meu programa Disque Disco, que era transmitido da meia-noite às 2 na Rádio Record, aqui de São Paulo. Ticket to Ride, I want to hold your hand. Eu não preciso dizer que foi um sucesso incrível, e eu posso dizer com certo orgulho que eu fui o primeiro a tocar os Beatles, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Agora, uma das passagens da minha vida profissional, eu fui convidado uma ocasião para ser presidente do Júri Internacional, do primeiro Festival Latino da Canção, que se realizou no México. Foram convidados o Marcos Roberto, que era da minha gravadora Young, e a Cláudia. Nós estivemos lá no teatro, participando, eu como júri e eles como intérprete das canções. Eu acho curioso pelo seguinte, porque aqui o júri geralmente dá nota num papel, agora aparece mais em placas. Lá o júri se manifestava com as notas assim como se fosse uma raquete, sabe? Segurando na mão como se fosse uma raquete um número, 2, 5, 3, 10, 9, enfim. O festival era para julgar as melodias, não os cantores, não os intérpretes. Se apresentaram diversos artistas, dentre eles um que eu vim a saber posteriormente, que era o maior ídolo do México, como o Roberto Carlos aqui no Brasil. O nome dele era José José. Ele interpretou uma música, eu não lembro agora qual foi. Eu achei a melodia muito fraca. Eu imediatamente, após o encerramento da canção, eu levantei a placa e dei 2. De 1 a 10, eu dei 2.
no que eu fui seguido por outros. Só que eu tinha acabado de ganhar um diploma da Federação dos Jornalistas do México. Estava sendo transmitido pela televisão. A televisão imediatamente tirou do ar o programa, porque houve muita manifestação dos presentes, gritando contra mim, e eu não entendia direito, afinal de contas era para se julgar a melodia, não o cantor. E a melodia era muito fraca, tanto que depois não emplacou após o festival. A Cláudia havia cantado, o Marcos Roberto também. A Cláudia ganhou o festival. Nós, para sairmos do teatro, depois... Bom, primeiro que os jornalistas de lá pediram de volta o diploma que eu ganhei como jornalista do México. Segundo, que nós não podíamos sair. O público estava todo lá furioso, querendo nos pegar. Isso é verdadeiro. Acontece que ficamos lá no camarim por mais de 2 horas, até que a polícia depois falou, agora eles podem sair. Nós saímos por trás, escondidos de todo mundo. Quem estava presente nesse festival também, morava no México, era um cantor que se tornou famoso aqui no Brasil, lançado por mim também, João Gilberto. Ele morou muito tempo no México. E ele esteve presente. Depois estivemos conversando e ele falou, bom, vocês não conhecem o México. Então agora eu quero convidá-los a conhecer o México. Vocês vão passear comigo. Falei, mas agora, essa hora, já era coisa de 1h da manhã, mais ou menos. Não, essa hora é melhor para conhecer, mais tranquilo. A Cláudia foi para o hotel. Eu e o Marcos fomos caminhando para conhecer as ruas, algumas das ruas principais da cidade do México. Eu não preciso dizer que depois de conhecer lugares históricos da cidade, as pirâmides no México, o João Gilberto nos levou até a casa dele. Chegamos lá por volta das 4 da manhã, claro, exaustos. Adivinha então? Ele falou, não, agora vocês não vão voltar, vocês vão ficar aqui. Vacaro, eu quero jogar uma partida de ping-pong com você. Depois com o Marcos. Falei, mas agora, João Gilberto? Ah, vamos agora, vamos lá. Quem conhece João Gilberto, acompanhou a carreira dele, sabe que ele sempre foi apaixonado por ping-pong. Era uma das manias, ele era cheio de manias. E ficamos jogando ping-pong até 5h30, 6 horas da manhã, para depois voltarmos para o hotel. Foi um momento curioso da minha passagem pelo Festival da Canção Latina no México, não só pelo inusitado da desclassificação do cantor José José, como também pela multidão enfurecida que queria me pegar, como também por esse jogo de ping-pong na casa do João Gilberto às 5 horas da manhã. Esse foi mais um dos momentos da minha carreira profissional que eu não vou esquecer. Eu vou comentar brevemente alguns acontecimentos também que marcaram minha vida profissional, o lançamento do Clube do Disco, Discos Impossíveis, uma série de outros eventos que, graças a Deus, eu executei com muito sucesso. Claro, isso fica para um outro vídeo.
Eu gostaria muito de receber de vocês e-mails, ou que vocês entrem no Facebook. Queria compartilhar com vocês a minha satisfação de estar falando com vocês. E antes que eu esqueça, eu falei dos Avalons, na época da Jovem Guarda, com Jet Blacks, Avalons e outros, e mencionei os vocalistas, que era o Eduardo Marinho, o apelido dele era Passarinho, porque ele era loirinho, magrinho, e o Bob, que era um chinês. Eles faziam a dupla vocal. No mais, me aguardem. Eu vou trazer muitas novidades, eu acredito que coisas muito interessantes da minha carreira profissional. Para as pessoas que me acompanharam, para as pessoas que me acompanham agora no Facebook, teve uma pessoa, além da Gileide Medeiros, nossa, que saudades, foi minha secretária anos atrás, entrou no Facebook, me assistiu aqui pelo YouTube. Um grande abraço, um grande beijo a você. E é também uma pessoa cujo nome eu esqueci agora, ele está no Facebook. Eu acho que é Menezes o sobrenome, não tenho certeza. Ele me perguntou se eu seria aquele dos discos impossíveis. Sim, eu já respondi o e-mail, mas estou aqui reforçando. Sim, sou eu. De Discos Impossíveis, Clube do Disco e outras coisas mais. Voltamos a nos ver, espero que muito brevemente. A assistência técnica dessa gravação foi do Vladir. Aguardo de vocês notícias pelo Facebook, pelo meu e-mail, pelo LinkedIn também. Nos vemos logo. Até! Uma boa noite ao casal. Durmam bem. Que seja um dia de paz. Abençoado. Amanhã. Ô, Lucinho, obrigado. A você também. Um outro bem apertado, tá? Não sei se cabe aí no Renato.